Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo no meu canal. Eu tô meio rouquinha assim porque de manhã cedo, gente, minha voz fica um pouquinho rouca, tá? Mas já tomei um cafezinho, mas mesmo assim tá meio rouca. Mas quando eu começar a falar, eu acho que melhora, tá? É sempre assim. Para você que não me conhece, eu sou a Josi, muito prazer, seja bem-vinda aqui, você que tá me vendo aqui pela primeira vez, seja bem-vinda no meu canal, fica à vontade para se inscrever e se gostar do meu vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aí, tá? Então, no vídeo de hoje, meninas, eu venho aqui trazer para vocês um par de tapete que eu fiz essa semana não, eu fiz, hoje é terça-feira, eu fiz esse par de tapete na semana passada, foi na semana passada, e eu ainda não mostrei pra vocês, aí eu vim hoje aqui, nesse vídeo, mostrar esse par de tapete pra vocês. E eu tô muito feliz com esse par de tapete, porque eu acho que é o primeiro par de tapete que eu faço assim, que eu me lembre, gente, eu não sei, eu posso estar enganada, mas não sei se é porque agora eu tô mais empolgada assim em usar as minhas sobrinhas, né? Então, mas eu tô feliz porque eu fiz esse tapete só com sobras, tá? Só com barbante já aberto, com pouco barbante, né? Porque é um desafio para nós crocheteiras, né? Fazer uma produção assim com barbante já, assim, pela metade ou menos da metade, ou só um restinho, assim, né? Então, é uma aventura, assim, né? Porque às vezes o barbante não dá, aí você tem que desmanchar e escolher outra cor, e é isso, gente. Às vezes a gente passa uns perrengues, assim, pra poder estar usando ali a nossa sobrinha de barbante, porque não dá, né? A vontade é de usar só ou pegar o cone ali fechado, abrir, usar. Eu adoro. Eu adoro pegar um cone fechado e abrir pra fazer uma peça. Mas aí todo cone que a gente usar vai sobrar. Não tem como fugir da sobra. Você vai fazer ali, se você faz um jogo de passadeira, a não ser que você pegue 1 quilo de barbante e faça uma peça grande que vai usar um quilo. Aí sim, se tiver uma sobra vai ser bem pouco. Mas assim, se você for fazer um jogo de banheiro, vai sobrar, né? E mesmo que você faça ali em cor única, vai sobrar um pouquinho. Se você vai fazer um par de tapete, vai sobrar. Então, já sempre a gente usa, né? Às vezes 2 cores, né? É difícil a gente fazer cor única, né? Eu mesmo aqui é bem difícil fazer cor única. Então, se eu vou abrir 2 cones, um de cada cor, para fazer um jogo de banheiro, vai ter sobra dos 2 cones. Então não tem jeito. Eu tenho bastante cone aberto aqui e eu tô aqui procurando tá sempre usando assim, mesmo se eu abrir um cone para fazer, eu procuro tá colocando no meio ali as minhas sobrinhas de barbante, porque senão só vai juntando, juntando. Gente, vocês não reparem no meu cabelo, não, tá meio esbagaçado assim. É porque eu lavei ele ontem, eu acabei dormindo com ele meio úmido, sabe? Aí ele amanheceu desse jeito. E também quando eu fui usar o condicionador, tinha acabado. Aí eu usei o da minha filha, que tem cabelo cacheado. Eu tenho cabelo liso, a minha filha tem cabelo cacheado. Aí ficou meio esbagaçado assim. Mas tá bom, gente, pelo menos tá limpinho. Então vamos lá, né? Só pra descontrair um pouco. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou mostrar ele aqui, depois eu vou colocar na mesa, tá? Porque eu vi um comentário aí de uma pessoa que falou que fica melhor quando eu mostro na mesa. Então, eu agradeço aí essa amiga aí que fez esse comentário, porque é bom quando a gente ouve, assim, a críticas, né, construtiva, né? Quando a pessoa fala, eu gostei, assim, do jeito que você fez, porque a gente tem uma ideia, assim, de se precisar mudar alguma coisa, né? Então eu gosto quando as pessoas falam assim, né? É lógico que tem comentários que não tem cabimento, né? É, a pessoa falar do jeito que você fala, não tem como mudar o jeito de falar. Se eu falo assim, eu não vou mudar o meu jeito de falar porque uma pessoa lá não gosta do jeito que eu falo, né? Então não tem como, esse tipo de mudança não tem cabimento. Mas assim, a maneira de fazer, de mostrar as peças, se eu tô deixando de falar alguma coisa, alguma informação,
que às vezes é necessária e eu esqueço de falar. Então, essas coisas eu gosto quando tem a pessoa faz um comentário, fala, Josi, faz desse jeito assim que é melhor. Então, eu aceito, sabe, esse tipo de comentário que pra nossa evolução, né? Porque a gente faz o conteúdo aqui, é pra vocês. Então, tem que fazer da maneira que seja bom pra vocês, né? Então, aí eu vi esse comentário, né, que a pessoa falou que fica melhor quando eu mostro o trabalho na mesa, porque eu tenho costume de mostrar ele aqui na mão mesmo, né? Então, aí agora eu quero pegar esse costume de mostrar aqui o trabalho na mesa pra vocês, tá? Então, mas eu vou dar uma mostradinha nele aqui, tá? Aí depois eu coloco na mesa, gente, porque eu gosto de pegar ele assim na mão e mostrar, tá? Mas depois eu vou colocar ali na mesa e vou passar a medida, o peso, tudo pra vocês, tá? Então, olha só, eu usei aqui, gente, só os meus barbantes abertos, e ficou dessa maneira essa combinação. Eu não imaginava que ia ficar bonito desse jeito. Eu não tenho costume de juntar muitas cores, assim, vocês, pra quem me acompanha aqui, sabe que às vezes eu faço, né, 2, 3 cores, assim, né? É difícil eu fazer mais que isso. Então, assim, tons, assim, né, tipo, igual aqui eu usei um amarelo ouro, um amarelo bebê, na verdade os dois são amarelo bebê, não dá nem pra ver muito aqui, ó, mas esse daqui é um amarelo bebê de uma marca e esse aqui é um amarelo bebê de outra marca, ó, tem uma diferença de tom aqui. Aqui não tá dando pra ver, pessoalmente, assim, dá pra ver a diferença, mas aqui na câmera aqui eu não sei se vocês conseguem perceber essa diferença de tom de amarelo, ó, aqui, ó, eu fiz aqui, ó, é diferente os tons de amarelo. Então, eu consegui usar aí 2 sobras de 2 amarelos diferentes pra tá fazendo esse trabalho aqui, tá? E esse daqui também foi uma sobrinha que eu consegui usar. E assim, sabe quando você começa a fazer aquele trabalho e fala assim, nossa, mas será que vai dar certo essa combinação aí? Aí depois que você termina, aí você fala, nossa, pois não é que ficou bom mesmo? Então esse tapete foi um desses que eu fiquei na dúvida, eu fui fazendo e na dúvida, será que vai ficar bom? Aí depois que eu terminei, eu falei, por que é que ficou bom mesmo? E é assim, gente, é assim que a gente faz pra poder, tem que meter a cara e fazer, né? Não tem como saber se vai ficar bom se não fazer. Então, ficou bem legal, ó. Esse daqui eu fiz o modelo novo que eu tô fazendo agora, tá? Eu já comentei em outro vídeo que se vocês quiserem eu faço a videoaula dele, porque ele é a base do Mania e esse bico é um bico conhecido, que é o do Prático Chique, tá? Não sei se é igualzinho, gente, não me lembro muito bem de como é a videoaula do Prático Chique, aquela videoaula mais antiga da Pat Kelly, né? Então, eu não sei se é igualzinho aqui, a quantidade de pontos aqui, tudo, eu não sei se é igualzinho, mas a referência que eu tenho pra deixar pra vocês, que é o bico do Prático Chique, tá? Então, essa aqui é a minha base do tapete Mania, eu vou deixar aí na descrição pra vocês, se quiser fazer essa base aqui pela minha videoaula, tá? Porque eu faço ela diferente aqui, né? Pra ela ficar mais retinha aqui, eu faço diferente essa base, tá? Se vocês for lá, vocês vão ver na videoaula, tá? E esse bico aqui do Prático Chique, tá? Mas eu já falei aqui, se vocês quiserem, deixa no comentário aí que vocês querem que eu faça a videoaula desse tapete, tá? Porque ele é um tapete bem fácil de fazer, é bem gostoso de fazer, tá? Esse biquinho aqui, tirando o Mania, que é o meu xodózinho, né? Esse bico é o que eu mais gosto de fazer, tá? Então, ficou desse jeito aqui, ó. Eu não vou mostrar o outro porque é igual, tá? Depois eu mostro ali na mesa. Então, essa ficou a minha combinação. E eu vou mostrar pra vocês aqui qual foi as cores que eu usei, tá? Pra fazer. E sobrou, gente. Sobrou. Não consegui finalizar totalmente o cone, sobrou ainda. Esse daqui, ó, que eu usei pra fazer a base e o bico. Esse daqui é o amarelo ouro da Euroroma, tá? Ainda sobrou, ó. Sobrou um pouquinho ainda. Ainda eu consigo fazer... em um par de tapete, eu acho que eu consigo fazer uma carreirinha em cada um. Eu ainda consigo fazer. Aí, eu usei aqui, pra fazer essas 2 carreirinhas, eu usei o bege, e olha só, gente, quase terminei. É bom, né, quando a gente, assim, consegue finalizar, mas sobrou bem pouquinho. Isso aqui não dá pra fazer, se der pra fazer, nem sei o que dá pra fazer com isso aqui, mas vou deixar ele aqui. Uma hora aparece alguma coisa pra mim usar ele.
Então, olha só, sobrou bem pouquinho aqui mesmo do bege, tá? Eu achei que nem ia dar, mas ainda sobrou um pouquinho. Aí depois eu usei esse amarelo aqui, ó. Esse amarelo é o amarelo bebê da B&B, tá? Da marca B&B. Esse daqui é o amarelo bebê. Gente, esse amarelo é muito lindo. Tem umas cores da B&B que eu acho muito linda. No próximo vídeo eu vou mostrar aqui um trabalho pra vocês com uma cor que eu comprei da B&B, que eu achei muito linda essa cor, tá? Duas cores, na verdade, que eu comprei da B&B, que eu vou mostrar aqui no próximo vídeo com a minha próxima produção, que eu já tô fazendo, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Então, esse amarelo aqui é muito lindo da B&B, o amarelo bebê da B&B. Então, esse daqui eu usei também, ó, e já tá aparecendo o cone aqui já, ó. Já tá bem pouquinho, faz tempo que eu tenho esse amarelo e dessa vez eu consegui usar ele pra fazer essa combinação. E eu usei aqui também esse outro amarelo. Olha só, gente, foram 4 cores que eu usei pra fazer esse tapete. Foram 4 cores. Então, olha só, esse daqui também é o amarelo bebê, mas eu acho que ele é da Euroroma, se eu não me engano, é da Euroroma sim, tá? Não me lembro muito bem, mas a maioria dos babantes que eu compro aqui é da Euroroma, então deve ser. Então, esse daqui é o outro tom de amarelo bebê, ó. Ele dá uma diferença, ó, tá vendo? No tapete não dá pra ver, mas aqui dá pra ver, ó. Que ele os dois são amarelo bebê, mas é um tom diferente, ó. Esse daqui é bem bonito. E aí eu fiz essa combinação aqui pra tá usando, gente. Eu poderia usar, no caso, se eu tivesse mais, eu teria usado uma cor só, porque eu não tenho esse costume de usar muitas cores, né? Mas como eu tenho tinha esses dois, né? Então eu falei, eu vou juntar os dois aqui, vou fazer uma jogada pra poder tá usando. E eu consegui usar os dois e ficou bem legal essa combinação. Então essas foram as cores que eu usei, tá? Eu uso o fio 6. Teve um comentário aí de uma amiga que perguntou se eu usava o fio 6, se eu usava só o fio 6. Eu falei que sim, porque ela achou que, ela falou assim que meu trabalho ele fica bem firme, né? Que parece o fio 8. Mas não, eu uso o fio 6 e realmente ele fica bem retinho, mas o que eu falei pra ela, o meu ponto ele é pequeno. Então, isso ajuda um pouco o trabalho ficar mais firme, porque quando a pessoa tem o ponto mais largo, mais solto, então a peça tende a ficar um pouco mais solta, né? Então, o meu ponto ele é bem apertadinho, tá? Ele é bem firme, então acaba ficando assim. E o que eu faço também pra dar essa aparência assim essa é uma dica que eu vou dar pra vocês, tá? Vocês já devem ter ouvido muito aqui, mas como eu faço, então eu vou falar também. Quando eu termino de fazer a minha peça, eu termino a peça, aí eu dou umas borrifadas de água com amaciante, tá? Pra ela poder ficar bem esticadinha. Porque quando a gente termina de fazer, a peça tá toda amassada, porque, né, a gente, na hora de crochetar, você torce pra lá, torce pra cá, e vira, e amassa, e a peça fica toda amassada, né? Fica toda desajeitada. Então, pra ela dar essa impressão aqui bem retinha, só de você colocar assim numa mesa, esticar bem esticadinha, ela já vai melhorar o aspecto dela, né? Agora, se você pegar o seu trabalho que você acabou de fazer e for mostrar ele assim, ele vai estar todo amassado, todo desajeitado, né? Mas se você esticar bem esticadinho, tudo certinho, ele vai ficar bem mais ajeitadinho. E se você der umas borrifadas de água, pode ser só água, gente. Não, o amaciante, no caso, é só pra dar o cheirinho na peça. Mas o segredo é a água. É só a água. Você borrifa aqui um pouco de água na peça e dá uma esticadinha nela assim, pra ela ajeitar os pontos dela, ficar certinho. E ele fica assim, ó, fica bem firme pra você tá mostrando, tirando uma foto pra ficar, né, mais ajeitadinho. Quando você vai mostrar pra cliente também, ela vai ver uma peça ali toda ajeitadinha, fica bem mais bonito. Então, é uma maneira de você tá arrumando ali pra você tá mostrando a sua peça, né? Então,
Não que a minha peça não seja firme, né? Ela é firme, mas eu faço isso pra ficar ali uma aparência mais bonita, assim, na hora de mostrar. Então, por isso que ela fica, assim, com esse aspecto bem firme, ó, bem durinho, assim, porque aqui eu borrifei água, tá? Aí eu deixo de um dia pro outro, aí ele fica assim, ó, com esse aspecto bem firme, assim, tá? Então, essa aí é uma dica pra você, que ainda não faz isso, começa a fazer, tá? Porque aí a sua cliente vai ver a sua peça bem certinha ali, bonitinha. Dá uma diferença, gente, pra quem tá vendo, você vai ver, como você vai comprar uma roupa, se você pegar uma roupa ali toda amarrotada, toda amassada, você não vai dar muito valor para aquela roupa, né? Você não vai, o jeito que você vai olhar para aquela peça é diferente de você ver uma roupa ali bem arrumadinha ali no cabide, certinho, né? Você vai dar mais valor, você vai olhar de uma maneira diferente para aquela peça. Então, o nosso tapete é a mesma coisa. Ele tem que estar assim com um aspecto de coisa nova, né? De uma peça nova, que a pessoa olha assim e vê que é uma peça que tá bem ajeitadinha ali, né? Então dá uma visão diferente pro cliente, né? Quando ele olha uma peça assim, bem certinha, né? Agora, se ele olhar um tapete ali todo amassado, assim, todo de qualquer jeito, assim, talvez não vai olhar assim com tanto gosto, assim, de querer comprar, né? Então, é uma maneira de a gente tá aí conquistando, né, o olhar do cliente, né? Deixando a peça bem arrumadinha ali. Então, é isso, gente. Aí foi o que eu respondi pra ela. Eu uso só o fio 6 mesmo, não é fio 8. Mas a questão ali da minha peça ficar aí com essa impressão de uma peça durinha, né? Bem firme, porque principalmente porque o meu ponto é apertadinho, tá? Não é só questão da água ali, não. O meu ponto, ele é bem fechadinho, bem apertadinho, então ele fica mesmo a peça bem mais firme, por causa da questão da tensão do ponto, tá? E essa questão da água aí é só para dar aí uma aparência mais, para ajeitar a peça, né? Para ficar mais retinho ali. Então, é isso que eu faço, tá? Então, tá aí uma dica pra vocês. Então, gente, agora eu vou virar aqui, aí eu vou falar aqui a medida, o peso pra vocês, tá? O preço que eu vendo essa peça, e aí eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá? E olha só, gente, como que ficou aqui, o meu tapete aqui na mesa. Esse tapete aqui, eu começo ele com 35 correntinhas, tá? Pra quem for ver aí a videoaula do Mania, que é essa base aqui, dessa base até a carreira fechada, é o Mania, tá? É o tapete Mania. Só muda aqui a parte do bico. Então, o que é diferente da videoaula do Mania, esse daqui, eu faço com 35 correntinhas. Lá na videoaula eu faço com 38, tá? Mas, não muda nada, gente. Não muda nada aqui a questão na hora de confeccionar, tá? Só vai aqui aumentar, no caso, vai diminuir a quantidade de bloquinhos aqui só, tá? E a diferença aqui também é na quantidade de carreiras. Esse tapete aqui, eu fiz, ó, com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu acho que o Mania eu faço com 13, se eu não me engano. Então, isso é o que muda, né? Da videoaula para esse daqui, tá? É a quantidade de correntinhas e a quantidade de carreiras, mas a videoaula é a mesma, tá? É a mesma coisa. Então, para quem quiser fazer essa peça aqui, enquanto eu não tenho a videoaula dele, né, desse modelo, eu posso indicar aí para vocês, tá fazendo a base do Mania pela minha videoaula e o bico do Prático Chique, que tem bastante aí na plataforma, se você procurar aí, Prático Chique, você vai achar bastante esse bico aqui, tá? Então, dá pra você tá fazendo aí mesmo sem eu ter a videoaula completa dele pra vocês, tá? Então, vamos medir aqui pra ver quanto que ficou. Olha só, o comprimento dele ficou com 70 centímetros, tá? Aqui dá 71, mas aí só esticando bem aqui, mas eu prefiro dizer que ficou com 70, tá? E a largura dele 48 centímetros. Então, 70 por 48 é uma medida excelente aqui pra
tapete, pra fazer par de tapete, tá? Então, e ele ficou com 370 gramas. Ele ficou bem pesadinho, tá? 370 gramas ficou esse tapete. E aqui tá o outro. Olha só, aqui tá o outro. Então, aqui tá o meu parzinho de tapete feito com as minhas sobrinhas de barbante, gente. Se a gente usar a nossa imaginação, dá pra fazer bastante combinação aí, usando os nossos restinhos de barbante que sobra aí, né? A gente pode estar fazendo um trabalho que fica bonito, né? Na minha opinião, ficou uma combinação bem legal aí. Esse bege aqui, né, que eu achei que não tinha nada a ver, mas ficou, acabou ficando aí legal, né, nessa combinação, né. Então é isso, gente, a gente tem que arriscar fazer aí pra poder tá vendo como que fica aí o resultado final, né, porque se não fizer a gente não vai saber. Então tá aí, uma inspiração aqui de combinação de cor pra vocês. Se vocês que tem aí os cones abertos aí, né, com só, às vezes só um pouquinho de barbante, você não sabe o que fazer, dá pra fazer aí uma jogada legal de cores aí pra tá usando. Então, vamos aí usar nossas sobrinhas de barbante pra fazer aí peças que vão ficar aí bem bonitas, tá? Então, tá aí essa inspiração pra vocês. O valor que eu vendo esse par de tapete, gente, é R$68, tá? Eu já tava aqui esquecendo de falar pra vocês o valor que eu vendo esse par de tapete a R$68. E se for pra vender só uma peça, aí é R$35, tá? Então, tá aí também uma dica de preço pra vocês, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!